vez, boa noite. Então, estamos preparados, entusiasmados? Graças a Deus, meus irmãos. Obrigado. Vamos ter só mais uma palavra de oração e vamos pedir ao Senhor que Ele seja connosco, tá bom? Vamos iniciar mais uma grande jornada e precisamos muito dele. Fecha os teus olhos. Abre o teu coração, irmão. Não permitas vir aqui e não estar com Ele. Pai, obrigado por estares aqui conosco. Obrigado, Senhor, por já termos ouvido a Tua voz. Obrigado por termos também levantado a nossa voz para Ti, com a firme convicção que Tu nos ouves. Obrigado pelo Teu povo reunido neste lugar, Senhor. Obrigado. Obrigado pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs que Tu trouxeste até aqui. Senhor, como dizia, não permitas que cheguemos só até à cadeira. Leva-nos até Ti. Senhor, que as nossas imperfeições não sejam maiores do que o Teu amor e a Tua misericórdia. Senhor, que o Teu amor e a Tua misericórdia vença a nossa miséria esta noite mais uma vez e atrai-nos a Ti, a todos e a cada um de nós, Senhor. Aqueles que estão fracos, fortalece. Aqueles que estão em luta, Senhor, dá-lhes vitória. Alguns de nós que somos teimosos, vence-nos, Senhor. Vence-nos. Ensina-nos a rendermos-nos a Ti, à Tua vontade, à Tua palavra. Senhor, e quando vamos começar a estudar o livro de Salmos, sê com cada um de nós, Senhor. Um livro tão rico como todos os outros, pleno de ensinamentos, de sabedoria. Sê conosco, Senhor. Oramos por aqueles que nos têm visitado ao domingo, que Tu sejas também com eles, que Tu os atraias a Ti, Senhor, e ajuda-nos a nós a saber como lidar e sermos acolhedores e ajudadores. Sê conosco. Sê com a nossa família, com o nosso lar, com aqueles que são nossos também, Senhor. Tem misericórdia. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus e agradecidos, sabendo que bem mais do que nós podemos Te pedir, Tu tens para nós, segundo a Tua boa vontade. Mas acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a vivermos para a glória do Teu nome. Senhor, que nós possamos ser uma igreja apaixonada pela Tua glória. Que os nossos pensamentos sejam pensamentos puros. Como nós ouvíamos, Senhor, que as palavras da nossa boca e o que está no nosso coração seja agradável a Ti. Não é só o que se vê, é o que ninguém vê. Que seja agradável a Ti.
Senhor, que tudo o que é bom, tudo o que é honesto, tudo o que é puro, tudo o que tem virtude, tudo o que pode haver uma boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento e a nossa vida, Senhor. E que rejeitemos tudo o que é contra isso. Senhor, se Tu dizes que é isso que deve ocupar a nossa mente, quanto mais a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso andar. Dá-nos a Tua vitória, Senhor, sê connosco. Anima-nos e ergue-nos para vivermos com alegria a Tua salvação. Atentarmos para a Tua salvação, para a alegria de sermos Teus, de sermos sido perdoados e de Tu nos aguardares aí. Não há melhor bem do que Tu. Às vezes aqui a luta é grande, difícil, impossível, mas Tu és connosco e nós Te louvamos por isso. Grande Deus, grande é a Tua fidelidade, Tu és o Deus fiel. Aleluia. E nós podemos descansar e confiar em Ti. Em nome do Senhor Jesus. E todos podemos dizer amém. Vamos ficar sentados. Muito bem, o livro de Salmos é o livro mais lido da Bíblia. Não sei se vocês sabiam isso. E a Bíblia é o livro mais lido do mundo. O livro de Salmos foi escrito por um longo tempo. Fazem ideia, mais ou menos, quanto tempo é que atravessou o livro de Salmos? Assim, só uma ideia. Mandem assim um palpite para o ar. 300 anos? 500 anos? É mais. 900 mil anos, 10 séculos. Foi escrito durante um longo tempo, que vai de Moisés ao período pós-cativeiro babilónico. Aproximadamente 900 mil anos, 10 séculos. A maioria dos salmos são de quem? Vocês sabem? Quem é que é o autor? Davi, boa. Esse compositor incrível, não é? E músico de Israel. Mas ele escreveu os salmos, grande parte deles, não foram nos dias mais maravilhosos e cheios de sol na sua vida. Nem no conforto de um palácio. Bem pelo contrário. Grande parte dos salmos que ele escreveu foram nos dias mais escuros da sua vida. No calor de muitas circunstâncias adversas. Quando a providência de Deus parece que não aparecia, parece que não acontecia. Assim como nós, não é? Só que os sofrimentos de Davi tornaram-se o quê? Poesia. Uma poesia inspirada pelo Espírito Santo. E por causa disso tornou-se uma fonte de consolo através dos séculos para o povo de Deus. Já pensaram que se as perseguições, as traições, tudo isso que Davi enfrentou, se não tivesse acontecido, nós não tínhamos grande parte dos salmos. Não é? Bom. Mas também nós não tínhamos grande parte das cartas, se o apóstolo Paulo não tivesse sido preso. Nem nós tínhamos o livro do Apocalipse, se João não tivesse sido
colocado na ilha de Patmos. E nem tínhamos o livro do Peregrino se John Bowen não tivesse sido preso na Inglaterra no século XVII. Em outras palavras, muitas vezes Deus permite-nos passarmos por vales na nossa vida. Assiste-nos aí, consola-nos, ergue-nos, trata-nos, restaura-nos. Livra-nos de tantos perigos. E Ele transforma as nossas experiências dolorosas, muitas vezes, em instrumentos de consolo para a vida de outros que mais tarde estão passando por aquilo que nós já passamos. Amém, meus amados? Salmos é um livro que deve ser lido, cantado e pregado. Eles são como que um reservatório inesgotável de refrigério, de consolo para o povo de Deus. Eles nos ensinam, muitas vezes nos exortam, confrontam e consolam. Quantas vezes a eles nós recorremos nas noites escuras da nossa vida e nós vamos ler um salmo? Mas também quantas vezes nos momentos alegres e de festa e nós queremos e nós vamos lá procurar um salmo para as nossas celebrações. Os salmos falam a nós e de nós. E por nós. É neste espelho dos salmos que muitas vezes nós nos vemos aqui, a nós mesmos, nesta nossa jornada incrível para a glória. Meus amados, quando eu estou a pensar em expor-vos o livro de Salmos, e não vamos expor seguidos os 150 salmos, está bem? Porque senão isso duraria até muito tempo e vamos fazer. Mas o que eu espero é que eles iluminem a tua mente. Meus queridos, mas eu não queria que só que eles iluminassem a vossa mente, eu queria que estes salmos aquecessem o nosso coração. Que tu possas ouvir estas exposições, estas pregações em salmos, numa atitude de profunda reflexão. Não queiras só saber novidades. Tenta refletir no que ouves. Gostava que também tu e eu, todos nós, pudéssemos alcançar do Senhor a humildade para os vivermos, para os colocarmos em prática, para os observarmos de maneira tal que eles moldem e transformem a nossa vida. Para que no final e durante e por aí fora, nesta jornada, meus amados, a nossa igreja e todos aqueles que nos ouvem, possamos ser fortalecidos. E com isso, o que nós pretendemos, e que eu creio que Deus pretende também, de todo o seu ser, a sua glória seja mais manifestada nas nossas vidas. Amém? O livro de Salmos, como vocês sabem, é o maior livro da Bíblia. É classificado como um livro poético. Ele faz parte do mesmo grupo de Jó, Provérbios, Eclesiastes,
Cânticos dos Cânticos. Ele é como uma compilação de muitas canções escritas por muitos autores num período que eu já vos disse, né? De muito tempo. Se nós pudéssemos querer descrever, por outras palavras, o livro de Salmos é o livro das canções e das orações do povo de Deus. Este livro traz-nos palavras, este livro traz-nos material para a nossa adoração a Deus, para o nosso vocabulário. Como é que nós devemos adorar a Deus? Com que palavras? Com que coração? Como é que nós nos podemos aproximar de um Deus santo, majestoso, revestido de glória? Nós encontramos isso nos Salmos. Com que palavras podemos expressar-lhe o nosso amor, a nossa alegria, o nosso louvor? Também, claro que sim, a nossa tristeza, às vezes a nossa ira, a nossa frustração, as nossas dúvidas. Quantas vezes a nossa solidão e muitas mais ainda, a nossa necessidade de perdão. O livro de Salmos fornece-nos todos estes recursos preciosos. Ele é um livro também, claro que sim, de instruções. Não sei se vocês já repararam, mas com o Pentateuco chama-se Pentateuco porquê? Porquê? São os primeiros 5 livros da Bíblia. E como o Pentateuco, os Salmos também são 5 livros. Algum de vocês já sabia? Já sabiam? Uau! Não tem mal nenhum saberem, mas já sabiam? Então, tentem abrir aí no livro de Salmos. Já abriram? O que é que diz cá em cima? Livro 1. E o livro do 1 contém quantos salmos? Está lá também, não está? Como é que eu nunca vi isto, não é? Já agora, bora lá ver o livro 2? Tem cá livro 2. A sério? E vai de que salmos? 42 a 72. Bora lá. Então, e o livro 3? Olha, que giro, não é? Bora lá. Vocês já estão a andar, não é? Vocês estão bem rápidos. Livro 4. De 90 a 106. Como é que nós não vimos isto? E o 5º livro, do Salmo 107. Já tem uma novidade hoje. Para quase todos, ou se não para todos. Muito bem. Atanásio,
um ilustre pai da igreja do século IV, ele diz: a maioria das escrituras fala a nós. Os salmos, porém, falam por nós. A importância, é impossível, meus amados, desculpem, exagerarmos na importância do livro de Salmos. Pasmem-se com isto. Na igreja primitiva, não se admitia um indivíduo às ordens superiores do clero, a não ser que soubesse de cor os Salmos de Davi. Hã? Orígenes, Eusébio, Basílio, Crisóstomo, Atanásio, Ambrósio, Agostinho, Jerónimo, todos eles escreveram comentários sobre o livro de Salmos. Dois terços das citações do Novo Testamento são de Salmos. Percebem? Quando o Novo Testamento vai buscar algo ao Antigo Testamento, 2/3 disso é nos Salmos. Jesus viveu e recitou Salmos. Os apóstolos interpretaram Salmos como profecias sobre Cristo e como ensinos distintos, resultantes da sua encarnação, ressurreição, ascensão, o Pentecostes. Então é de grande importância este livro, é ou não é, meus amados? Vamos tentar compreendê-lo. Bom, vamos seguir alguns aspectos e vamos andar devagar. O nome do livro. A palavra Salmos vem do grego psalmos, que quer dizer um cântico, ou um hino para ser cantado com o acompanhamento de algum instrumento de cordas. Poderia ser uma harpa, por exemplo. O verbo grego psalian significa tanger. A palavra hebraica para o livro é, eu não sei dizer isto bem, mas é te'ilim, que significa louvores. Como todos nós sabemos, ele contém 150, uma coletânea de cânticos, poemas sagrados dos hebreus. 150. Podemos dizer que o livro de Salmos representa um antigo inário do povo de Deus. Salmos veio a ser o livro do Antigo Testamento mais constantemente citado no Novo Testamento, cerca de 80 vezes. Os primeiros inários cristãos, em vários idiomas, incorporavam muitos dos salmos e foram musicados. A autoria do livro, como nós sabemos, tem vários autores. Todos estes salmos foram compilados num só volume, depois do cativeiro babilónico. Temos salmos de Moisés, o Salmo 90, escrito 1500 anos antes de Cristo. E os salmos pós-cativeiro babilónico, como o Salmo 126, ou seja, o livro levou cerca de 1000 anos para ser composto. O autor que mais escreveu, como vocês responderam muito bem, foi Davi. 73 dos salmos começam com a expressão Salmo de Davi. Ele escreveu vários tipos de louvor,
de lamento, de penitência, imprecatórios, salmos reais, não quer dizer que os outros são mentirosos, salmos reais têm a ver com o rei, com realeza, também salmos messiânicos. Outro autor teve um papel importante na adoração estabelecida por Davi em Jerusalém, foi Asaf. Davi nomeou-o para ser mestre, vocês podem encontrar de canto no primeiro livro de Crónicas 15:17. A ele são atribuídos os salmos 50, 73, 83. Os filhos de Coré também aparecem em destaque, como autores de vários salmos. Há vários outros autores de salmos. O Salmo 90 leva o nome de Moisés, como já vos disse. Os Salmos 72 e 127 são atribuídos a Salomão. O Salmo 88 é atribuído a um sábio de nome Emã. O Salmo 89 é atribuído a Etã. Mais ou menos 50 salmos não têm título ou cabeçalho ou autoria que nós possamos dizer que é deste. Então isto deve-nos dizer, irmãos, que é importante que nós olhemos para aqueles que têm o autor, porque isso é... Ou seja, às vezes nós não damos importância aos cabeçalhos. Daí nós não sabermos, era livro 1, livro 2, livro 3, e nós não damos muita importância. Mas aqui no livro de Salmos, os autores é importante, porque são fidedignos. Ok? Os irmãos estão a perceber o que eu quero dizer? Pronto, como eu já vos disse, o livro, a divisão do livro é como o Pentateuco. Podemos dividi-los, são 5, não é? E podemos dividi-los, pronto, em algumas categorias, assim, num sentido assim amplo, largo. O livro 1 serão os salmos de 1 a 41, como nós vimos, né? Serão salmos de confrontação. O livro 2, do salmo 42 a 72, de comunicação. O livro 3, do salmo 73 a 89, de devastação. O 4, os salmos que vai do Salmo 90 ao 106 de amadurecimento, e o 5º livro, que vai do Salmo 107 ao 150, de consumação. É interessante que o versículo que encerra cada coleção, cada livro, ele termina com uma doxologia, com um louvor a Deus. Podemos ver isso? Vamos lá ver? Vamos ver o último salmo, do Salmo 41. Como é que termina este livro? Hã? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para a eternidade. Amém e amém. Vamos ver o 72. Como é que termina o outro livro? Versículo 19 e o 18. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome. E da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. O 89. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. O 106. O 48. O que é que diz? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desculpem, de eternidade a eternidade.
E todo o povo diga amém, aleluia. E o 150? O que é que diz lá no título? A doxologia final. Então, todo este salmo encerra com uma doxologia, com um louvor, uma adoração a Deus. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém? É de importância vital os dois primeiros salmos, o Salmo 1 e 2. Os irmãos já repararam que antes de nós entrarmos aqui para a nossa igreja, estão ali dois quê? Dois pilares mesmo à frente da porta, não estão? Ali? Está mais, mas bom, mesmo na nossa, não é? Não é? Aqueles dois pilares dizem-nos o quê? Dizem-nos que eles estão a sustentar, não é? Então o Salmo 1 e 2 é como se fossem duas colunas, dois pilares, que dão sustento a todo o resto do livro. É como se o livro de Salmos fosse um templo que tem duas colunas, não é? E essas duas colunas sustentam e falam-nos de tudo. Eles vão nos mostrar os grandes temas que permeiam pelos 5 livros. Eles mostram-nos a mensagem abrangente de todo o livro. A lei de Deus e o Messias de Deus se unem numa relação a Torá e Messias, lei e Evangelho são essenciais para o cumprimento das alianças e para o desenvolvimento e avanço do reino do Senhor. Vamos lá lê-los, os dois primeiros? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei, e sobre o meu santo monte Sião proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira.
bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém, meus amados? Estes 2 salmos dão sustento e mostram-nos tudo o que nós vamos encontrar. Tudo o que nós vamos encontrar no livro de Salmos. A classificação dos salmos também é algo importante. Como qualquer escritor, muito do que os salmos nos mostram, e mostram-nos com alguma frequência, eles incluem o registro próprio dos sentimentos íntimos do salmista. Muitas vezes o seu desencorajamento, da ansiedade, às vezes uma gratidão muito alegre e cheia de júbilo por causa da oposição dos inimigos de Deus e a vitória que Deus dá, em vista à variada providência que os salmistas percebiam em Deus. No entanto, meus queridos, quer os salmistas tratem de um tema triste nas suas canções, quer de um tema alegre, sempre nós percebemos que cada salmista, nós percebemos ao ler os seus salmos, que tanto quando eles estão tristes como eles estão alegres, nós conseguimos perceber que eles estão na presença de Deus, do Deus vivo. Não entendem? Não é porque estão tristes que eles não, os salmos, que nós achamos que eles não estão na presença de Deus, porque mesmo tristes, mesmo no tempo difícil, mesmo quando o salmo mostra que aquilo não está nada fácil, nós percebemos, ao ler o salmo, como eles nos escreveram o salmo, que eles estão na presença de Deus, assim como nos momentos alegres. Bom, os salmos podem ser classificados de maneiras diferentes. Alguns salmos são hinos de louvor. Salmo 8, o Salmo 136, o Salmo 150, como já lemos. Há outros salmos que são salmos de penitência, expressam arrependimento do pecado, como o Salmo 38, o outro bem conhecido, que eu nem preciso dizer o número, para não? Qual é? Vocês estão a falar bem. Alguém ouviu o que alguém disse? Não, não é? Então, alguém que diga para nós ouvirmos. Qual é o outro? 51. Está bem? Salmos de sabedoria, como o Salmo 1, que já lemos também, o 14, o 73. Eles mostram-nos e relatam-nos observações gerais sobre tanta coisa na vida. Salmos de realeza, salmos reais, como eu vos disse há pouco, como o Salmo 2, que nós vimos, não é? O Salmo 45, o Salmo 110. Muitas das vezes falam dos reis de Israel e descrevem-nos como representante de Deus para governar a nação. Salmos messiânicos, como o 2, que nós lemos, o 16, o 22, descrevem o Messias, o ungido de Deus. E muitos destes são citados, como eu já vos disse, no Novo Testamento, em referência a Cristo. Salmos imprecatórios. Estes são um pouco complicados. Não é? Salmo 35, Salmo 69, Salmo 137. São salmos que são orações pedindo julgamento para os inimigos. Quem esteve no retiro com o pastor Wilson? Tivemos todos. Mas nem todos estiveram no nosso tempo de... Como é que nós chamamos aquilo? No devocional, não é? E quem estava lá? Alguém estava lá? Lembra-se disso, não é?
gente pode orar para uma igreja fechar, se aquilo não é de Deus. Vocês entendem? Percebem? Julgamento de Deus sobre os inimigos dos salmistas, que podem ser tanto individuais como congregacionais. Bom, a gente há de lá chegar. Salmos de lamento, salmos que expressam determinado estado ou condição em que os salmistas se encontram. Por exemplo, quando Jerusalém volta do exílio. Salmos de romagem, os salmos 120 a 134. Este grupo de 15 salmos está unido como canções adequadas para peregrinos que iam subindo para Jerusalém para adorar, quer descendo de Jerusalém para servir a Deus. As ênfases no livro de Salmos, as ênfases que nós vamos ver. A grande ênfase, ou as grandes ênfases no livro de Salmos são a confiança em Deus e a adoração a Ele, pela sua bondade, lamentos pelas perversidades e pelas injustiças, Yahvé, ou Deus como Rei do universo, das nações, John MacArthur diz que os salmos estão situados em dois cenários. Um é atos de Deus na criação e na história, e o outro é a história de Israel. Historicamente, estes salmos abrangem o período da origem da vida até à alegria pós-exílica dos judeus libertados da Babilónia. Ao passo que, tematicamente, eles cobrem uma grande variedade de assuntos, desde a adoração celestial até à própria batalha terrena. Ao longo dos tempos, o livro de Salmos tem mantido sempre o seu principal propósito, isto é, promover a adoração a Deus e o louvor de modo apropriado a Deus. Jesus e o livro de Salmos, nós podemos quando Jesus ia a caminho de Emaús com aqueles dois discípulos, vocês lembram-se? E ele vai-lhes dizer que todas as Escrituras falavam a seu respeito e ele citou especificamente, vocês lembram-se? O livro de Salmos, os Salmos e os profetas. Lemos isto em Lucas 24, 44. Os apóstolos, em Atos 4:11, o apóstolo Pedro citou o Salmo 118, 22, para se referir a Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram, veio a tornar-se a pedra angular, desculpem. O Salmo 2, 16, 22, 69, 110, são os mais citados no Novo Testamento com respeito a Cristo. John MacArthur, no seu livro sobre os livros da Bíblia, ele faz uma lista de 20 profecias messiânicas em Salmos. No Salmo 2:7, versículo que nós já lemos, Deus anuncia que Cristo é o seu Filho. E nós encontramos isso. Tu és meu filho, eu hoje te... Vocês lembram-se? Agora vão lá a Atos 13.
versículo 33. Talvez o 32, nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te... Em Hebreus 1:5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O autor da carta aos Hebreus vai aonde? Vai beber, vai-se recorrer do Salmo 2, versículo 7. Por exemplo, o Salmo 8, versículo 6. Onde diz que todas as coisas serão postas debaixo dos pés de Jesus, diz o 8:6, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés tudo lhe puseste. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25 e versículo 27 diz-nos, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus ou dos pés. Amém? Onde é que o Paulo vai buscar isto? Onde é que ele se vai basear? Os irmãos entendem? Amém? Aos Salmos, o Salmo 8. Hebreus 2:8, temos a mesma referência. Salmo 16:10, vocês querem ir a Salmo 16:10? Onde nos fala que Jesus ressuscitaria do túmulo. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupto. Vamos a Marcos, capítulo 16. No final do Evangelho. Ele, porém, lhes disse, quem? O anjo, não é? Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como vos disse. Atos 13. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupto. Cá está. Salmo 22:1, bem conhecido nosso. O que é que diz lá? Deus meu, porque me não é? São palavras proferidas por Jesus aonde? Na cruz, não é? Mateus 27. (46). Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, porque me desamparaste.
No Salmo 22 também, versículos 7 e 8, fala-nos que Jesus seria ridicularizado. Não saiam daí de Mateus, que nós podemos ver os versículos 39 a 43. E os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça, dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, deixa da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de facto lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Nós encontramos isto no Salmo 22, vamos agora ao Salmo 22, versículos 7. E 8. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem. Vocês já viram? Jesus na cruz está a ouvir isto e ele percebia que isto já tinha sido profetizado, isto estava escrito nos Salmos. Eles cantavam isto. Amém? Eles cantavam isso. Salmo 22, 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. João 20, 25, 27. Não é? Versículo 18 aqui do Salmo 22. O que é que diz? Repartem-se entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Mateus 27, 35 e 36. Salmo 34, 20, pouco mais à frente. Lembram-se quando o soldado chegou lá e ia para ir partir, não é? E Jesus já estava morto. Porquê? Porque já tinha sido profetizado. O que é que diz lá no Salmo 34, 20? Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Amém? Salmo 35, já que estamos aqui, versículo 19. Cristo seria odiado injustamente, diz no versículo 19 do Salmo 35. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos, não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. João 15. Versículo 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Salmo 40, versículos 7 e 8. Então eu disse: eis aqui estou, e no rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Hebreus 10, 7.
Então disse eu: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Salmo 41. Versículo 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então fala que Jesus iria ser traído por um amigo. Em João 13, 18. O que é que temos lá? Em João 13, 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu. Quem é que Jesus está a falar? Salmo. Amém? Quando Jesus está a dizer isto, era algo que eles cantavam, eles conheciam isto. Estava no inário deles. Já viram a importância dos salmos? Amém? Salmo 45. Nunca tires o dedo lá dos salmos. Salmo 45. Versículos 6. O trono de Cristo será um trono eterno. O que é que diz? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8 fala-nos disso. Salmo 68:18. Vamos aqui, 68:18. Fala-nos que Cristo ascenderia ao céu. O que é que diz lá? Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Onde é que encontramos isto? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 18, ele vai dizer: levou cativo o cativeiro. Onde é que ele vai beber? Onde é que... Os irmãos entendem? Salmo 69, estás aí no Salmo? 69, versículo 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultrajavam caem sobre mim. O zelo de Cristo pela casa de Deus. João 2, 17. O Salmo 69 ainda, versículo 21, fala-nos do quê? Que vinagre e fel seriam oferecidos a Cristo. O que é que diz? Por alimento me deram fel e na minha sede me deram de beber vinagre. Mateus 27, 34, João 19, 28 a 30. Salmo 109. Versículo 8. Fala que o traidor de Cristo teria que ser substituído. É por isso que os apóstolos depois vão substituir alguém para colocar no lugar de quem? De Judas. O que é que diz no Salmo 109, 8? Os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo, o seu lugar. Atos 1, 20. Salmo 110, versículo 1, que os inimigos de Cristo se curvariam diante dele. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus
pés. Atos 2, 34 e 35 temos isto. Salmo 110, versículo 4, diz que Jesus Cristo seria um sacerdote como Melquisedeque. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, 6, 6, 20, 7, 17. Salmo 118, 22 diz-nos que Cristo será a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Salmo 118, 26. Diz que Ele é aquele que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. Temos lá isto em Mateus 2, 19. Os Salmos falam-nos do caráter de Deus, falam-nos que Deus é acessível, temos isso no Salmo 15, 1, Salmo 16, 11, Salmo 23, 6, e podia ir por aí fora. Falam-nos que Deus liberta, o Salmo 106, 43 e 45. Falam-nos que Deus é eterno, o Salmo 90, versículo 2, 102, 25 a 27, 106, 48. Fala-nos que Deus é glorioso, Salmo 8.1, 19.1, 57.5, 63.2, por aí fora. Fala-nos que Deus é bom, Salmo 23.6, o Salmo 31.19, o 33.5, sei lá, podia dar-vos muitos outros. Que Deus é gracioso, Salmo 116.5, que Deus é grande, o Salmo 86.10, que Deus é santo, o Salmo 22.3, o 34, 47.8, 48.1, 60.6, 89.35, 93.5, por aí fora. Poderia dar-vos uma lista enorme. Que Deus é santo, o Salmo 22, já disse agora, não foi? Deus é imutável, o Salmo 102, 26 e 27. Que Deus é justo, o Salmo 5.8, o Salmo 7, 9 e 17. Que Deus é amoroso, Salmo 17, 7, 24 a 12. Que Deus é longânimo, Salmo 78, 38, 86, 15. Deixa eu ver se eu encontro mais, que tenho mais. Que Deus é misericordioso, Salmo 6, versículo 2 e versículo 4. Que Deus é altíssimo, 83, 18. Que Deus é onipresente, Salmo 139. Que Deus é onisciente, Salmo 139, 7, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente, Salmo 139, de 1 a 6. Que Deus é poderoso, Salmo 8, 3. Que Deus cumpre as suas promessas, Salmo 89, 3 e 4. Versículos 35, 36, Salmo 105, 42. Que Deus é aquele que provê, Ele é providente, Salmo 16, 8, 31, 15. Que Deus é soberano, como nós vimos no Salmo 2, versículos 4 e 5, o Salmo 3, versículo 3, o 72, 5, também nos fala disso. Que Deus é verdadeiro, o Salmo 9, 4, o Salmo 11, 7, o Salmo 19, versículo 9. Que Deus é único, que Ele é o único Deus, o Salmo 83, 18 e 86, 10. Que Deus é insondável, o Salmo 145, 3. Que Deus é sábio, o Salmo 1, versículo 6, 44, 21, 73, 11, 103, 14, 104, 24, 136, 5, sei lá tantos. Podia continuar a dizer-vos. Que Deus se ira, Salmo 2, versículo 2 a 5, já lemos. Salmo 6, versículo 1, Salmo 7, 11 e 12. Por aí fora, meus irmãos. Temos uma longa jornada, abençoadora, maravilhosa, que nos fará conhecer bem melhor o nosso Deus. Amém? O livro de Salmos é riquíssimo. O livro de Salmos é abençoador. O livro de Salmos é uma injeção de ânimo. O livro de Salmos é uma injeção de como nós podemos adorá-lo, como nós podemos louvá-lo, as palavras que nós devemos usar para fazer isso. Amém?
Vai nos ajudar na nossa adoração, no nosso louvor, no nosso conhecimento de Deus. Vamos ser rica e poderosamente abençoados nesta jornada. Querendo o Senhor, na próxima terça-feira, vamos começar com o Salmo 1. Está bem? Foi só assim um... Está bem? Não sei se vocês ficaram com vontade. Se não ficaram, se ficaram com vontade, boa. Se não ficaram com vontade, diz: Senhor, o que é que se passa comigo? Não é? Porque se nós não ficamos entusiasmados e animados a conhecer este livro e o Senhor deste livro de Salmos, oh, meus amados. Amém? Então acho que vai ser uma boa jornada. Amém? Ia pedir